Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pelo Jerry Adriani. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Olá Feliciano, tudo bem com você? O meu nome é Jerry Adriani, eu tenho 47 anos e vou compartilhar uma história que aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. Hoje eu moro nos Estados Unidos, aqui em Massachusetts, mas eu nasci e fui criado em uma cidade em Minas Gerais. Quase toda a minha família é de Minas Gerais. Os meus pais se conheceram quando eles moravam em Muzambinho e depois se mudaram para Pouso Alegre, local onde eu nasci, assim como meus irmãos. Eu sou o irmão do meio, a Márcia é mais velha, que nessa época tinha 15 anos, eu, como eu disse no início, 12, e o meu irmão caçulo Antônio tinha 7 anos, convivendo com um dos meus tios, irmão do meu pai. Eu criei um hábito, eu comecei a fumar com 12 anos de idade, e eu já tinha esse hábito por 2 anos. Uma certa vez, a madrinha da minha mãe faleceu, e nós fomos no velório em uma casa que ficava próximo à casa da minha avó paterna. Logo depois do velório, nós fomos para o cemitério municipal de Pouso Alegre, onde a madrinha da minha mãe seria sepultada. Chegamos no cemitério. O padre falou mais algumas palavras e depois fizemos o cortejo para levar o corpo dessa senhora para ser baixado para a cova. Foram feitas as despedidas e alguns familiares e amigos ficaram conversando. A minha mãe e meu pai ficaram conversando com o pessoal da igreja, assim como os meus irmãos. Eu decidi então andar sozinho no cemitério. Eu fui caminhando e olhando os nomes e as datas de nascimento e falecimento das pessoas que estavam sepultadas naquele local. Só que uma coisa chamou a minha atenção. Quando eu olhei próximo a um túmulo, eu vi que havia uma caixa branca com um lenço amarrado. Eu, na curiosidade, olhei para os lados e vi que não havia ninguém ali. Me abaixei devagar e abri aquela caixa. Quando eu retirei o lenço e olhei, lá dentro havia 4 maços de cigarros e mais 3 charutos. Quando eu vi aquilo, me deu água na boca, pois eu fumava cigarros mais baratos e aqueles cigarros eram cigarros de marca. Eu não vou falar qual é a marca aqui, mas quem fumava aquela marca de cigarro tinha dinheiro. Os charutos então, o cheiro deles chegou até a chegar no meu nariz. Eu fiquei pensando, pois os meus pais sempre me ensinaram que eu não deveria pegar nada dos outros. Eu ali com uma vontade tremenda de fumar aqueles cigarros. E o que eu fiz? Peguei 2 maços de cigarro, coloquei nos meus bolsos, peguei um charuto e coloquei no outro bolso. Fechei a embalagem novamente e deixei aonde estava. Quando eu cheguei próximo do meu pai, ele estranhou e disse: "Nossa, está um cheiro de charuto no ar." Eu fiquei quieto e fingi que não era comigo. E nós fomos embora daquele cemitério. Só que a partir daí, a minha vida mudou. E não foi para coisas boas. Nós chegamos em casa e eu já estava louco para poder fumar o charuto que eu havia pegado lá no cemitério. Eu disfarcei e disse que iria na casa da minha avó paterna. Eu me encontrei na rua com 2 amigos. Eu fui logo mostrando os cigarros e o charuto. Eu não contei de onde eu havia tirado. Eu apenas disse que havia ganhado de presente de um tio que veio lá da capital. E então começamos a fumar os cigarros. O meu amigo João fumou 2 cigarros e o meu outro amigo Jair mais 2. Eu fumei o restante do maço. Acendi o charuto e nós dividimos o charuto entre nós. Eu nunca havia fumado um charuto em toda a minha vida. Mesmo com 12 anos, eu aproveitei aquele momento, assim como os meus amigos. Eu me despedi deles e realmente fui até a casa da minha avó. Cheguei na casa da minha avó e ela me perguntou se eu havia passado próximo de alguém, pois eu estava com um cheiro muito forte que parecia ser um tipo de fumo. Eu disse que era cheiro de charuto, que havia encontrado um homem que estava fumando na rua. Então eu decidi que iria dormir na casa da minha avó. Era comum que eu fizesse isso. Eu apenas pedi para o meu tio, que estava indo embora da casa da minha avó,
que passava em frente da nossa casa, para que avisasse os meus pais. E já foi nessa noite que algo estranho aconteceu. Nessa época minha avó estava morando sozinha. O meu avô havia falecido há cerca de 7 anos. A minha avó ajeitou a cama e eu me deitei. Eu tinha o costume de deixar a janela do quarto aberta, pois lá na cidade era muito difícil ter criminalidade. Era comum que as pessoas fizessem isso. Eu estava deitado entre 10 e 11 horas da noite. Então eu peguei no sono. Só que eu tive uma sensação ruim. Sabe quando revira o seu estômago e você sente vontade de vomitar? Então eu me levantei e fui até o banheiro. Só que eu não vomitei. Eu apenas joguei um pouco de água no meu rosto e voltei para o quarto e me deitei. Quando eu deitei, eu comecei a sentir um cheiro muito forte de charuto. Eu até pensei que o cheiro ainda estava no meu corpo devido a eu ter fumado o charuto durante a tarde. Só que era para ter saído aquele cheiro de charuto e parecia cheiro fresco. Quando eu olhei na janela, eu fixei me olhar e notei que lá no meio do quintal da minha avó, eu via como se fosse uma chama. Quando eu fixei ainda mais o meu olhar e reparei, eu vi que alguém estava fumando lá no quintal. Eu olhei para a direção da porta do quarto e novamente olhei para o quintal. E aquela pessoa que estava fumando no meio do quintal já estava na frente da janela. Foi quando eu vi uma das coisas mais assustadoras da minha vida. Era um homem com uma roupa branca. Aquela roupa parece que se acendia na escuridão. Ele estava com um chapéu que cobria o seu rosto e fumando um charuto. Ele veio bem perto de onde eu estava e soltou a fumaça do charuto no meu rosto. E ele me disse, com uma voz que eu nunca vou esquecer. Era uma voz até que bonita, forte e grave. E ele me disse essas palavras: "O que você pegou no cemitério é meu. Aquilo não pertence a você. Eu quero de volta." Quando ele me disse essas palavras, o meu coração começou a bater acelerado. Eu comecei a me arrepiar por inteiro. Eu não conseguia falar nada. E então ele começou como se cheirar o ar e me disse: "Tu e aqueles meninos fumaram meu charuto, não é?" E eu ali parado não conseguia falar nada. Ele então disse: "Eu quero os meus charutos e os meus cigarros. Tu tem 3 dias para me devolver. Se tu não devolver, eu vou voltar aqui e vou na casa dos meninos. Aí tu vai ver o que vai acontecer com vocês. Vocês vão se arrepender." Com um português meio arrastado. Era algo bem parecido com isso. Esse homem então foi andando no meio do quintal da minha avó, pulou pelo muro e saiu. Eu mal conseguia respirar de tanto medo que eu estava. E então eu comecei a gritar pela minha avó, que entrou correndo no quarto. Eu comecei a chorar desesperado e ela tentando me acalmar. Foi difícil eu me acalmar. E então eu contei para minha avó o que havia acontecido. A minha avó então puxou a minha orelha bem forte e disse: "Como você faz um negócio desse? Você pegou coisa do cemitério. Quantas vezes os seus pais já te disseram que não era para Quantas vezes você já ouviu que não se deveria pegar nada de ninguém? E agora ainda mais no cemitério." Então eu contei para minha avó que eu havia pegado um charuto e 2 maços de cigarro. Eu mostrei para ela que um dos maços ainda estava comigo, só que o outro eu e meus amigos havíamos fumado. A minha avó me deu uma bronca longa, de horas, falando e repetindo as mesmas coisas, e eu tive que ouvir. Eu não peguei no sono, e já de manhã a minha avó me levou embora, e quando ela chegou, já foi contando para o meu pai e minha mãe que estavam tomando café. O meu pai me deu uma surra tremenda, que fazia muito tempo que eu não levava. A minha mãe, então, ficou de cara amarrada e não sabia o que falava. A minha avó e a minha mãe começaram a orar o terço. Elas fizeram orações em intenção, pedindo perdão por tudo que eu havia feito. Não demorou muito e o meu pai saiu para trabalhar. E a vizinha, que morava na rua de trás, veio falar com a minha mãe. Essa vizinha era a mãe do meu amigo Jair. E segundo ela, o Jair havia passado a noite toda com febre, delirando. E ela não sabia mais o que fazia. Já havia dado remédio, dado banho, e o Jair não melhorava. Quando ele acordou de manhã, ele contou para ela que havia tido um sonho. Que nesse sonho aparecia um homem
de roupa branca e chapéu na cabeça, que esse homem ficava rindo e dizendo que o Jair ia pagar junto com os meninos. Eram essas palavras que esse homem falava. E ele teve esses sonhos durante toda a noite, junto com a febre. Quando a mãe do Jair contou isso e eu ouvi, eu senti ainda mais medo, pois ela descreveu o homem que eu vi, com as mesmas características. E a mãe do Jair falou que procurou a minha mãe, pois o meu pai trabalhava de motorista, e como meu pai trabalhava com a caminhonete da empresa, se o meu pai não poderia levar o Jair no médico. Minha mãe disse que meu pai já havia ido trabalhar, mas as duas então chamaram essa senhora e contaram que os cigarros e o charuto que o Jair fumou eram do cemitério. Quando elas terminaram de contar, a mãe do Jair quase me bateu. Ela chegou até a correr atrás de mim dizendo que eu era doido de pegar coisa do cemitério e, além disso, dar o charuto e o cigarro para o filho dela e para o outro menino fumar. A mãe do Jair se acalmou um pouco e deu um jeito de levar o Jair para o hospital. A minha avó e a minha mãe fizeram com que eu as levasse na casa do João. Quando chegamos na casa do João, ele já não estava mais em casa. O pai dele havia levado ele durante a madrugada para o hospital. O João havia vomitado depois que chegou em casa, e ele começou a ter delírios. Ele dizia que tinha uma sombra perseguindo ele o tempo todo, e quando foi deitar, ele começou a vomitar ainda mais. E o que assustou o pai dele foi que ele vomitou uma coisa preta, parecia como se fosse pedaços de madeira. Então a minha avó e a minha mãe contaram para a mãe do João, que também quase me bateu. O João e o Jair, eles tiveram pesadelos e viram a aparição desse homem de roupas brancas e chapéu branco. Eu vi esse homem durante várias vezes. Eu via de dia, de tarde, de noite. Eu já não dormia mais, não fazia mais nada. Eu fiquei atormentado por dias com a presença desse homem. A minha mãe e a minha avó me levaram até no cemitério e pediram para que eu mostrasse onde era o túmulo. Eu mostrei mais ou menos onde era, pois eu já não me recordava bem qual túmulo era, somente a rua. As duas demonstravam muita apreensão e eu, em pânico, com medo. Eu me arrepiava o tempo todo andando dentro daquele cemitério. Foi então que a minha avó teve a ideia de, ali mesmo naquela rua, montar uma caixa branca com um lenço, e elas colocaram dentro da caixa um charuto e 3 maços de cigarro, o maço que eu não havia fumado e mais 2 que elas haviam comprado. A minha avó e a minha mãe ficaram orando por cerca de 1 hora, e elas pediram no final que eu orasse e repetisse umas palavras. Isso foi do Salmo 91 até outras orações. Eu sei que eu fiquei muito triste com tudo isso. Graças a Deus, depois disso, eu só vi mais uma vez aquele homem, na mesma madrugada, sentado na entrada da casa, quando nós chegamos. Mas foi assim, um relance. Eu não vi mais ele dentro da casa, nem no quintal e nem em lugar nenhum. Foi quebrado, devido à devolução dos cigarros e do charuto. E depois desse dia, poucas vezes eu fui no cemitério, somente quando eu ia me despedir de alguém. Mesmo aqui nos Estados Unidos, eu não tenho coragem de ficar indo no cemitério. E a partir desse dia eu aprendi que não se deve roubar e pegar nada de ninguém, principalmente coisas no cemitério. Aquilo faz parte de um trabalho, ou ritual, ou de outros nomes que possa ser dado, e pertence a alguma entidade. Temos que respeitar dentro do cemitério, assim como nós temos que ter respeito dentro da nossa casa. Como nós vamos na casa de alguém e não mexemos em nada, no cemitério deve ser o mesmo. Depois disso que aconteceu, o Jair melhorou e o João também, mas os dois cortaram a amizade comigo. Os pais de ambos não permitiram mais que eles andassem comigo, mas o João e o Jair, sempre que me viam, abaixavam a cabeça e não me encaravam. E isso que eu fiz poderia ter gerado uma tragédia. Já pensou se um dos dois ficasse enfermo o resto da vida, ou se até perdessem a vida, como acontece com outras pessoas?
Eu sei que eu fiz aquilo no impulso. Eu era uma criança, mas não justifica. Eu já havia sido avisado e orientado pelos meus pais para não pegar nada. Mesmo assim eu fiz. Se você tem vontade de alguma coisa e aquela coisa aparecer na sua frente, não pegue, não leve para casa. Eu sei que é difícil, principalmente para uma criança. Fica aí o meu relato também como um alerta para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Cuidado com o que você pega no cemitério. Não se deve pegar nada do cemitério. O que está lá pertence a alguém e é do cemitério. Um grande abraço a você, Feliciano, a sua família e todos os inscritos aqui do canal. Eu tenho outro relato que aconteceu comigo aqui nos Estados Unidos. Em breve enviarei para vocês. Eu desejo bênçãos na vida de cada um de vocês e na sua vida, Feliciano. Muito obrigado, Jerry Adriani, por ter compartilhado esse relato nesse vídeo. Se vocês quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo eu deixarei o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Por esse link vocês poderão falar diretamente comigo e enviar suas histórias. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, comentando e compartilhando os vídeos. Conto com a presença de vocês e assim poderemos ter vários relatos aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.